Olá, tudo bem? Esse aqui é o primeiro programa de entrevistas que a gente está iniciando dentro do grupo Ingevix. Hoje nós vamos receber o Lailton Vieira Xavier, que durante 30 anos esteve ligado diretamente ao grupo, continua ligado conosco ainda hoje e vai falar um pouco sobre as experiências dele, a trajetória que ele teve dentro da companhia durante todo esse tempo. E inicialmente eu gostaria de perguntar para ti, Lailton, como é que foi o seu começo na Ingevix? Se você pudesse contar um pouco dessa sua trajetória, que foi de 30 anos dentro da empresa, 30 né? anos. Eu me formei no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, e meu primeiro convite para o trabalho foi para cá. Comecei a participar em coordenações de projetos. 15 anos atrás, mais ou menos, eu assumi o escritório regional de Florianópolis, né? Mais uns 2, 3 anos depois, eu fiquei responsável pela engenharia toda da Ingevix a nível nacional na área de energia, né? Nesse período aí, além das áreas técnicas, eminentemente, você também participou das áreas comerciais, áreas administrativas da empresa também, certo? Sim, embora eu seja um perfil mais técnico, acaba a Ingevix ter uma visão de integrar, né, a participação. Então você nunca pode ter uma visão muito estanque. Então, de alguma forma, não adianta você pensar só na tecnicidade do projeto se ele dá prejuízo, se ele não atende prazos, né? E também você tem que manter relacionamento com os clientes, porque o cliente confia tecnicamente em você, né, se você faz um bom trabalho. Então, existe uma venda técnica, que a gente chama, que é esse relacionamento, porque ninguém compra engenharia só por preço, ou não deveria, né? Por preço, Claro, mas pela confiança técnica e na confiança na capacidade da empresa ou das pessoas que fazem parte da empresa de darem bons resultados para o seu cliente, né? É claro que nesses 30 anos aí, diversos projetos fundamentais aí que você participou, diversos desafios da engenharia, do setor elétrico e tudo mais. Agora, um que sempre remonta aí ao conversar contigo e tudo que aconteceu, sem dúvida nenhuma, é o projeto da hidrelétrica de Campos Novos, né? Que quando foi construída, à época em 2006, salvo engano, era a barragem mais alta do mundo. E nós tivemos um incidente um tanto quanto peculiar que aconteceu. Se você pudesse aí nos explicar um pouco mais sobre isso e a tua participação na condução desse assunto. Campos Novos, a obra começou em 2001, a gente começou o projeto em 99 e a obra 2001 iria entrar em operação no final de 2005, né? Era uma barragem que era a mais alta do mundo, né, no tipo dela, que é enrocamento com vedação com a fase de concreto. E é um desenvolvimento novo, né? Não existe, até hoje não existe uma metodologia de cálculo para aquilo lá. Ela é muito em função da experiência, em função de desenvolvimentos e experiências em outras usinas, em outras barragens também. Então elas estavam, na verdade, além do limite do conhecimento. Existiam algumas grandes barragens em construção no mundo, a nossa era a mais alta, e teve apoio de todos os consultores internacionais e tudo mais, mas mesmo assim, ao estar quase pronta, enchendo o lago, começou a se ouvir alguns estalos. O pessoal ficou meio assustado e começou a ver que haviam trincas, né, na laje. E, ao mesmo tempo, também descobrimos que em outras 2 barragens no mundo também estava tendo o mesmo efeito, barragens parecidas, com vales estreitos e altas, e a nossa era mais alta, né? Bom, isso foi um assunto que, na verdade, não tem a ver com o problema em si, mas é o que deu essa visão mundial para o problema. Porque, em paralelo, houve o pessoal estava, na verdade, fazendo os tampões dos túneis, que ele é fechado com comporta, e você faz uma rolha de concreto. Estavam trabalhando lá, de repente houve um estampido muito forte, o pessoal ouviu muita água, o pessoal saiu rapidamente. E aí, depois de várias, tentando chegar lá para ver o que aconteceu, porque o túnel é muito longo, a gente mandava os barcos chegavam no meio do caminho, eles apagavam o motor, porque não tinha oxigênio, tinha gases, e foi uma luta. Veio o Macuco Safari lá de Foz do Iguaçu tentar dizer que ia entrar, foi até a metade, não conseguiu, e aí a gente tentou de todas as formas, até que descobriu que havia um rompimento numa peça de concreto onde apoiava a comporta do desvio. E aí a gente foi procurar soluções, né? Na história das barragens, existem 2 ou 3 casos aí importantes de rompimentos de comporta em profundidade, que é o caso clássico mais complicado e que todo mundo teme, que é no momento que vai começar a gerar lá ter problema. Mas isso foi absolutamente fora de qualquer estimativa, quer dizer, não foi uma surpresa para todo mundo, sem dúvida alguma, né? Surpresa. E os cálculos verificamos que estavam corretos, tudo estava correto, mas aconteceu, então tinha que dar uma solução. E depois de muitos estudos, tinham que jogar materiais que parassem lá, mas o material não poderia parar e romper aquela peça, né? Ao mesmo tempo ele tinha que deixar a água passar devagar, então tem todo um estudo desenvolvido no laboratório, com peças vazadas, com grelhas e tudo mais, descidas por guinchos que tinham que ser operados à distância, porque se o cabo rompesse podia matar alguém, uma estrutura gigantesca, né?
para trabalhar em fechar um vazamento à profundidade. Aí depois procurar ajuda. Uma das ajudas que foi, até eu comentei anteriormente, a gente tinha passado acho que uns 2 ou 3 anos antes num caso clássico mundial, que é o submarino Kursk. O submarino foi recolhido com uma equipe holandesa que era a mais experiente no mundo em salvamentos à profundidade. Então essa equipe veio para cá, ficou com a gente ali uns 10 dias mais ou menos, analisando, estudando, e ao final a gente esperava uma ajuda deles, falaram assim, olha, vocês têm um problema muito complicado nas mãos, né? E nós acho que não temos como ajudar. O cliente chamou pessoas de fora, profissionais de Berkeley, de outras universidades de fora, ninguém conseguiu. No fim, a gente conseguiu dar um jeito de solucionar. Em paralelo, quando houve esse rompimento, o reservatório esvaziou em 2 dias. Aí apareceu a barragem esvaziada. E aí correu o mundo aquela imagem, né? Em todos os sites, que a barragem ia romper. Não tinha nada a ver o problema com a barragem. Eu tinha algumas trincas na laje que era efeito justamente da situação de ser uma barragem acima do limite da experiência e que começou a ter efeitos desconhecidos e que foram aprendidos naquela barragem. E aí, quando esvaziou, nós estivemos lá e a estrutura ficou praticamente demolida, um dos túneis, né? Até para entrar lá era uma situação bastante complicada e a gente tinha que fechar e dependia daquela estrutura. Então foi bolada uma operação toda complexa de transferir água de um túnel para o outro, de fazer ligações de um para o outro, aí fazer fechamentos parciais e ao final de mais ou menos uns 6 meses depois que a gente esvaziou, a gente conseguiu efetivamente fazer o enchimento novamente. Então ele lutou mais ou menos 6 meses com vazamento e mais uns 6 meses para recuperar e encher o reservatório. Desde então a usina está operando perfeitamente, desde 2006, estamos em 2017, há 11 anos, sem nenhum problema, né? Mas essa questão deu algumas lições, né? Lições até de cuidados de inspeção, de verificação se não houve algum problema durante a execução, de até contar com coisas imprevisíveis, que houve troncos, houve muita coisa que aconteceu, que cheia trouxe, que pode ter impactado. Então, de chamar atenção para que certas partes talvez exijam um grau de prevenção ainda maior, né? Falando de pressões tão altas, para ter uma ideia, a velocidade do vazamento, a água saía a 200 km por hora. Essa água cortava o concreto. Sim, imagina. E a razão do colapso foi isso. A água vazando ao longo daquele tempo, cortou um pilar que era só de 14 por 3 metros de concreto, cortou ele no meio e aí ele perdeu o apoio, as 2 comportas se desprenderam e aí esvaziou o reservatório. Mas pra gente foi fazer uma engenharia que não existia, né? Não tem nos livros, não tem experiência de alguém que passou por isso, né? Os casos da história que tem, mais recente, tinha 30 anos, mal documentados e não eram parecidos e cargas mais baixas, né? Então foi um esforço conjunto da gente, com o construtor, buscando soluções. E mais interessante, além de todo o risco que a gente passou, de uma situação muito difícil de trabalhar, não houve nenhum acidente durante todo esse processo. A gente trabalhando em situações muito complicadas, com sistema de alarme, com sensores de todo tipo de gases. A felicidade nossa foi que efetivamente ninguém se feriu num processo tão complexo quanto esse. Mas foi uma experiência assim que a gente preferia não passar, né? Aquele negócio, tudo preferia não passar, porque foi um ano muito difícil. Mas a gente teve sempre uma equipe muito boa, com pessoas dedicadas, né? Focados e, graças a Deus, tudo funcionou bem. Essa experiência, tudo que aconteceu, que infelizmente aconteceu, mas que felizmente teve uma solução muito boa, isso foi criado, quer dizer, algo novo na engenharia, foi aplicado em novos projetos, isso... Como é que isso deu, olhando a engenharia de outros projetos? Especificamente em relação aos túneis, a gente escreveu uma parte do livro aqui do CBDB, um capítulo sobre isso, né? Com várias recomendações. Que é o Comitê de Grandes Barragens. Comitê de Grandes Barragens, né? Esse foi uma versão também em inglês, isso daí lá tem experiência mostrando o que poderia ser feito, né, para evitar ou minimizar esse risco, né? E aí a gente colocou coisas como... ter uma inspeção extremamente delicada, porque é um lugar de difícil acesso. O inspetor descer num poço com 30 metros de profundidade, no escuro, para checar cada concretinho que foi feito, e a gente viu lá que tinha algumas dificuldades, então, isso é obrigatório ter. Não dá para contar que se acontecer alguma coisa pequena, que seja uma pressão daquela, ela pode evoluir para uma catástrofe, né? Do ponto de vista de projeto, nossa visão foi o seguinte: ainda que tivesse os cálculos de acordo, eu hoje faria... Se eu tinha um fator de segurança de 3, eu adotaria 20, porque talvez ia gastar uma quantidade a mais.
mas para prever não só as causas que a gente conhece, mas até problemas que podem acontecer que nós não controlamos. Claro, em pontos muito sensíveis, né? Quer dizer, pontuais e sensíveis, né? Porque existem acidentes importantes de barragens, mas às vezes ele acontece no começo, você tem um período para você corrigir. Quando ele acontece nesse momento do enchimento, você está prestes a gerar as turbinas. Ia começar a gerar, ia começar a repagar o custo o investimento. Se você tem um problema, você não tem tempo para recuperar. E aí o impacto é direto no resultado financeiro do empreendimento. Eu acho que essa é a grande lição que também para a gente como projeto, ou para quem faz construção também, que o caso da Engevix também, de ter um cuidado triplicado com as questões que envolvem esse ponto próximo à data de geração, porque não há tempo de reação. Sem dúvida nenhuma, uma experiência profissional única, né? Um grande aprendizado, mas pessoal também, né? Sem dúvida alguma, ter participado nesse momento de muito estresse, né? De muita tensão, com muitas pessoas de diferentes ideias e ideologias, né? Lewton, muito obrigado. Agradecer mais uma vez aqui a tua presença conosco aqui. Prazer. Contribuir aqui e divulgar, né, essas histórias interessantes que aconteceram aqui dentro da Engevix, né? Muito obrigado também a quem acompanhou essa entrevista com o Lewton Vieira Xavier, que durante 30 anos esteve a cargo aqui da Engevix, continua conosco aqui, ainda lutando por diversos projetos aqui nessa nossa retomada, para que avancemos à frente. Muito obrigado a todos.